Senador, eu sei que não é essa a sua intenção, mas assim, me espanta falar em mérito da Operação Lava Jato, que nós temos que preservar os esforços anticorrupção, mas pelo que eu entendi da sua fala, o senhor defende a anulação de tudo, então. Todas as condenações, todas as denúncias, devolver o dinheiro para Renato Duque, Paulo Roberto Costa, eu não sei, eu entendi dessa forma. Então fica uma defesa da Lava Jato, que me parece um tanto quanto peculiar, quando se argumenta depois que tudo deveria ter sido anulado. O senhor que é da prática jurídica, que já atuou nessa área, sabe que são normais conversas entre juízes, normais conversas entre procuradores, normais conversas entre policiais e entre advogados. A questão do aplicativo foi apenas ali uma troca de mensagens mais rápida, se é que essas mensagens são de todo autênticas. Mas examinando aquilo que foi ali colocado, não tem nenhum aconselhamento de qualquer maneira em relação, mas apenas uma interlocução, né, que acontece do dia a dia no cotidiano dos fóruns. Não existe aí qualquer comprometimento da imparcialidade. E como eu disse aqui, já destaquei, olha, 45 ações penais já sentenciadas. O Ministério Público recorreu de 44. Tá? Praticamente de todas ele recorreu, de todas ele discordou em uma ou outra maneira. 291 acusados, houve 211 condenações, 63 absolvições. Onde que está o comprometimento objetivo da imparcialidade do juiz? Seria meu, seria das outras cortes, seria da Corte de Apelação, seria do Superior Tribunal de Justiça? E é essa a proposta, então? Nós vamos anular tudo isso? Anular toda a Operação Lava Jato, como o senhor aparentemente defende? É essa a sua posição? Obrigado ao ministro pelo comparecimento. Eu quero aqui iniciar minha fala esclarecendo que hoje não se trata de uma discussão se é contra ou a favor da Lava Jato. Nós sabemos da importância dessa operação, que foi um divisor de águas no Brasil. Infelizmente, nós vivemos num Brasil de desiguais, em que se criminaliza a pobreza, em que, se você traçar o perfil socioeconômico de quem está preso, pobre, afrodescendente, semi-analfabeto. E a Lava Jato veio, efetivamente, como divisor de águas. Mas eu tenho que aqui fazer algumas considerações que eu reputo de extrema importância. A Declaração Universal de Direitos Humanos, no artigo 10, ela é clara que todo ser humano tem direito a ser julgado por um tribunal independente e imparcial. O Código de Processo Penal também, ele fala, no artigo 254, o juiz dar-se-á por suspeito, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Inciso 4, se tiver aconselhado qualquer das partes. E foi público e notório, e isso ele deveria fazer de ofício, mas a própria defesa foi veiculada que entrou com incidente de suspeição. E Vossa Excelência não se deu por suspeito. É elementar no processo penal que um dos princípios que vigora é o princípio da isonomia processual, ou da paridade entre as partes. O que vem a ser isso? O magistrado deve possibilitar às partes, de forma isonômica, o direito ao contraditório e ampla defesa. O magistrado deve estar acessível às partes de igual modo. O magistrado deve atuar de modo equidistante. Vamos para a lei da magistratura. No Código de Ética, o artigo 1º, o exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos desse Código, dentre os princípios de independência, da imparcialidade. Reforça no artigo 8º, o magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos com objetividade e fundamento, mantendo-se ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes. Ora, eu não estou entrando no mérito do diálogo, mas contra fatos não há argumento. Houve, segundo o que foi veiculado, várias mensagens entre o titular da ação penal pública incondicionada, que é o Ministério Público, que tem interesse na condenação, e aí eu não entro no mérito nem de quem está sendo condenado, eu falo que todos os processos estariam maculados, quebrando-se, violando-se o princípio da imparcialidade, da isonomia, da equidistância, violando o Código de Ética,
todos os processos. Então, houve essa quebra. Isso tem que ser dito. Me faz lembrar aqui o utilitarismo, o filósofo John Stuart Mill. Ele foi um filósofo inglês do século XIX, que para o utilitarismo, o bom é aquilo que se alcança por maior número de pessoas. Então, para Stuart Mill, ele aquece você matar uma pessoa saudável para salvar 10 pacientes. Os fins justificam os meios. Lembra aqui também a teoria do fruto da árvore envenenada, ou da prova ilícita por derivação, que é uma proibição no Código de Processo Penal. Está no artigo 157, parágrafo 1º, que diz: são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Se a árvore está envenenada, os frutos estão envenenados. Olha, eu tenho aqui, com toda e falo isso com bastante sensibilidade, porque eu fico me colocando, porque eu fui delegado 27 anos. Eu fico imaginando se fosse eu, delegado de polícia, que mantivesse contato por WhatsApp com o advogado do indiciado que eu instaurei o inquérito, e que se isso chegasse ao conhecimento do titular da ação penal, do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário, eu acho que eu sairia preso da delegacia na qual eu fui titular. Ora, gente, o juiz está para a ação penal, assim como o delegado está para o inquérito policial. Não desmereço o mérito da Lava Jato, mas nós não podemos rasgar, violar princípios que fortalecem a democracia, que enaltece o Estado Democrático de Direito, o due process of law, o devido processo legal, em nome de um comportamento que, na minha humilde opinião, violou aquilo que é mais sagrado no processo penal, o princípio da isonomia, da igualdade entre as partes. Diante disso, a pergunta é: o projeto inicial das 10 medidas anticorrupção previa a possibilidade de uso de provas ilegais, desde que obtidas de boa-fé. O senhor mantém essa opinião agora? Muito obrigado. Senador, eu peço à plenária não há possibilidade de manifestação nem a favor ou contra qualquer pronunciamento feito nesta comissão. Dos colegas, mas também não cabe nos termos regimentais, peço desculpa aos colegas. Senador, eu sei que não é essa a sua intenção, mas assim, me espanta falar em mérito da Operação Lava Jato, que nós temos que preservar os esforços anticorrupção, mas pelo que eu entendi da sua fala, o senhor defende a anulação de tudo, então. Todas as condenações, todas as denúncias, devolver o dinheiro para Renato Duque, Paulo Roberto Costa, não sei, eu entendi dessa forma. Então fica uma defesa da Lava Jato, que me parece um tanto quanto peculiar, quando se argumenta depois que tudo deveria ter sido anulado. O senhor que é da prática jurídica, que já atuou nessa área, sabe que são normais conversas entre juízes, normais conversas entre procuradores, normais conversas entre policiais e entre advogados. A questão do aplicativo foi apenas ali uma troca de mensagens mais rápida, se é que essas mensagens são de todo autênticas. Mas examinando aquilo que foi ali colocado, não tem nenhum aconselhamento de qualquer maneira em relação, mas apenas uma interlocução, não é? Que acontece no dia a dia, no cotidiano dos fóruns. Não existe ainda qualquer comprometimento da imparcialidade. E como eu disse aqui, já destaquei, olha, 45 ações penais já sentenciadas. O Ministério Público recorreu de 44. Tá? Praticamente de todas ele recorreu, de todas ele discordou em uma ou outra maneira. 291 acusados, houve 211 condenações, 63 absolvições. Onde que está o comprometimento objetivo da imparcialidade do juiz? Seria meu, seria das outras cortes, seria da Corte de Apelação, seria do Superior Tribunal de Justiça? E é essa a proposta, então? Nós vamos anular tudo isso? Anular toda a Operação Lava Jato, como o senhor aparentemente defende? É essa a sua posição? Bem, sobre a questão da prova ilícita, veja, aqui há um grupo de hackers criminosos, organizado, que invadiu
terminais de autoridades públicas. Evidentemente, aqui a questão da boa-fé não se coloca. E não há uma demonstração da autenticidade dessas mensagens. É uma situação absolutamente diferente do que está naquele projeto que, vamos colocar, não era um projeto meu, era um projeto do Ministério Público. Eu, particularmente, sou contra a introdução de provas ilícitas no processo de qualquer forma. Mas introduzir provas ilícitas que podem ter sido ainda adulteradas, editadas, mudadas e que são utilizadas aqui, não para proteger o inocente, estão sendo utilizadas aqui para minar os esforços anticorrupção que nós vivenciamos nos últimos 5 anos, e foi uma conquista não só de juízes, procuradores, mas foi uma conquista da sociedade brasileira. Várias instâncias de julgamento. Enfim. Senador Fabiano, para a réplica. Com todo respeito, Excelência, Vossa Excelência está colocando palavras na minha boca. Eu em nenhum momento estou defendendo, com todo respeito. O ministro fez uma pergunta ao senador. Fez uma pergunta. Talvez seja o caso de responder. A palavra está com o senador Fabiano. Acho que nesses 2 minutos ele vai ter condições de fazer as suas considerações. Eu em nenhum momento defendo anulação ou absolvição. Não, eu não estou falando isso. Eu não tiro. Eu iniciei falando do mérito da operação. O que eu estou questionando, e não estou entrando nem no mérito do diálogo, é que houve a quebra do princípio da imparcialidade quando o juiz, que tem que ser imparcial, mantém contato por inúmeras vezes com aquele que tem interesse 100% numa eventual sentença condenatória transitada em julgado. É isso só que eu estou questionando. Então não ponha palavras na minha boca. Inclusive, eu fui eleito enaltecendo a Operação Lava Jato para combater a corrupção, porque eu sempre lutei e fui usado pelo Estado como chicote só para dar no lombo do pobre afrodescendente e semi-analfabeto. E foi com a Operação Lava Jato que eu me inspirei. Porque foi a partir daí que políticos passaram a ser presos, empresários passaram a ser presos. Agora, não coloque palavras na minha boca, porque eu defendo a operação. O que eu não defendo é quebra do princípio da isonomia, que é uma garantia constitucional, que é uma garantia do Código de Processo Penal e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E isso nós temos que enfrentar. Nós temos 2 fatos graves. A quebra do sigilo, da privacidade, que isso tem que ser apurado e condenado, mas a interlocução, independente do mérito, do teor desses contatos, tem que ser revisto, porque aí houve o mesmo tratamento com os advogados de defesa de qualquer processo, como teve com a frequência daquele que, a teor do que determina o artigo 129.1 da Constituição Federal, detém a titularidade da ação penal pública incondicionada. Com todo respeito, eu entendo que não. Muito obrigado. Ministro. Bem, mais uma vez, não houve nenhuma quebra da imparcialidade, né? Não sei se compreendi de maneira equivocada as suas palavras, né? Mas não houve nenhuma quebra nesse sentido. O que tem, vamos colocar aqui, como eu já mencionei, é comum a conversa entre juízes, procuradores, policiais e advogados na nossa tradição jurídica. Depoimento que saiu hoje, artigo, Ana Lúcia Amaral. Dos meus 21 anos de Ministério Público Federal, sempre falei com o juiz, pois ele é o primeiro que deveria convencer para a causa que propunha, seja civil ou criminal. Franklin Rodrigues da Costa, publicado no Jota. Não vejo nenhuma impropriedade nessas conversas. Nada que comprometa o processo. Modesto Carvalhosa, advogado. Nas conversas privadas em Sérgio Moro, os procuradores do Lava Jato. Isso partindo eles ainda do pressuposto que essas mensagens são autênticas, o que não se pode afirmar. O que ele diz? Nas conversas privadas em Sérgio Moro, os procuradores do Lava Jato, criminosamente hackeadas, não se verifica antecipação do juiz de mérito de nenhum processo, visto que se restringir a questões procedimentais, em nada, em nenhum momento relativas à culpa dos acusados. Luiz Guilherme Marinoni, um dos maiores processualistas brasileiros, civis brasileiros, que ele fala em mensagens enviadas 12 de junho de 2009 no Twitter dele. A motivação de um advogado falar com o juiz em sala fechada é exatamente a mesma que abre ensejo para o promotor se comunicar com o juiz.
Se o advogado fala e conversa, o promotor ou o procurador da República, obviamente, também podem fazer o mesmo. Se há algum problema nas conversas entre o juiz Moro e o procurador, esse é um problema que está na raiz da cultura jurídica e do sistema judicial brasileiro. Enfim, tem várias outras aqui afirmações, poderia citar, mas não existe qualquer anormalidade, mesmo se for ignorado o problema da falta de autenticidade dessas mensagens. Com a palavra, na ordem de inscrição, o senador Haroldo de Oliveira.